Senhores, bem-vindos de volta ao canal. Vamos ler um trecho ou alguns trechos do meu livro Como Ser Aprovado em Concursos Públicos. Estamos numa temporada com muitos concursos públicos, inclusive o que é a minha profissão de oficial de justiça aqui em São Paulo está aberto. Muita gente está estudando. Então, eu gostaria de ler alguns trechos que são relevantes. Quem quiser ler o livro inteiro, custa R$ 5,99 na Amazon, ou grátis para quem tem Kindle Unlimited. São somente 116 páginas, mas eu vou falar para os senhores, são 116 páginas que fazem a diferença. Tudo o que eu usei para passar nos muitos concursos públicos que eu passei está nesse livro. Vamos ler um trecho para os senhores entenderem a praticidade desses conselhos. Então, o livro tem 33 capítulos curtos, mas que fazem muita diferença para quem vai prestar o concurso. Então, eu vou pular o tamanho do seu motivo, que seria uma questão de filosofia do estudo, como escolher o concurso ideal, que eu acho que também no momento não é relevante, encontrando tempo para estudar, conhecendo o edital, português e matemática uma constante, direito constitucional e outras quase constantes, copiar e colar os artigos de lei do edital, apostilas usar ou não, caderno, caneta e lápis. Vamos começar com caderno, caneta e lápis. A jornada de estudo iniciada na leitura do edital vai demandar muitas centenas de horas de estudo até o dia da prova. Então, eu vou ter que fazer umas interjeições aqui. Quando eu digo para os senhores centenas de horas de estudo, eu não estou exagerando. Eu acho que os senhores deveriam pegar um caderno, uma caneta e um lápis e marcar quanto tempo os senhores estudaram a cada dia e saber exatamente quantas horas deu no dia que vai prestar a prova. Daí os senhores vão receber um feedback, que é a sua nota. Quando os senhores forem entender a sua nota, uma única forma de compreender qual foi a sua nota é compará-la com as horas de estudo. Eu estudei 50 horas, minha nota foi 6. Essa é a sua nota estudando 50 horas. Numa próxima oportunidade, se os senhores conseguirem dobrar para 100 horas, qual é a sua nota? Ela aumenta, ela diminui, entendeu? Então, a sua nota só faz sentido se os senhores a compararem com estudos. Os senhores estudaram por 900 horas, 10 horas por dia, durante 90 dias, e tiraram 3, aí realmente há alguma coisa muito errada com o seu método. Mas se os senhores lerem esse livrinho aqui, com certeza absoluta isso jamais acontecerá. Estudar 900 horas e tirar 3. Isso é impossível acontecer. Além do material de estudo, seja apostila ou legislação compilada, ou um livro de ortografia e gramática, o candidato vai precisar de caderno, caneta, lápis, ou lapiseira e borracha. Escrever de próprio punho é absolutamente necessário para que a memorização do conteúdo seja plena. Se estourar, vou estudar só no meu smartphone, não vai rolar. Você pode usar o smartphone como e-book para estar olhando as leis. Caderno, caneta, lápis, borracha. Marca-texto, caneta vermelha, caneta azul. Não adianta. Mas eu sou moderno, eu sou millennial. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Caderno e caneta. Espero que no fim do período de estudo, o caderno de 200 páginas esteja absolutamente lotado de anotações, esquemas, questionários, palavras-chave, resumo e respostas, coisas que eu ensino a fazer neste livro, chamado Como Ser Aprovado em Concursos Públicos, de Wagner Paiva Fernandes. Vou colocar o link na descrição. Dependendo do volume de matéria, espero que dois cadernos sejam esgotados. A cada dia de estudo, marque no alto da página do caderno a data, o horário de início e, ao terminar o estudo, marque a hora do término, o total do dia e o total geral de horas estudadas até aquele momento. Exemplo, 13 de abril de 2023. 8 horas, início. Leia, anote, faça seu estudo, ver capítulos posteriores. Ao fim, marque o momento do término, por exemplo, 23 horas. Total do dia, 15 horas. Obviamente, os senhores não vão poder considerar a hora de almoço a hora estudada de verdade. Então, aqui nesse exemplo, a pessoa estudou 15 horas. Se ela estudou por 3 horas, parou para almoçar por 2, aí não, você conta só as 3 horas.
Com a caneta azul, anote tópicos, títulos ou trechos importantes copiados. Com lápis, anote trechos complementares, resumos, respostas de questões. Com a caneta vermelha, corrija os erros quando estiver testando seus conhecimentos até o momento. Ler por cima. Ler por cima é muito mais relevante do que os senhores imaginam. Para maiores detalhes sobre ler por cima, leia o meu livro chamado Os Segredos da Leitura Dinâmica, Técnicas Revolucionárias para Ler Melhor, Mais Rápido, Lembrar por Mais Tempo. Caso queiram saber mais sobre leitura dinâmica. A leitura por cima, na qual o estudante passa descompromissado pelas páginas a fim de ter o primeiro contato com o material, será utilizado, mas com algumas alterações. No primeiro dia de estudo, o candidato vai passar pelo material inteiro, lendo por cima, sem anotações, sem se prender a detalhes, mas indo do começo ao fim do material inteiro, sem deixar nada para depois. Se forem 400 páginas de material, serão 400 páginas de leitura rápida por cima. Se forem 1.300 páginas, serão 1.300 páginas de leitura rápida por cima. Chamamos esse primeiro contato de sondagem inicial. É profícuo empreender uma leitura rápida e superficial em busca de pontos que se mostrem dignos de fazer apontamentos posterior, mas não os faça nesse primeiro contato. Então, a primeira vez, você vai abrir a apostila, caso você a tenha, e vai do começo até o fim. Não, eu consegui um PDF com a legislação inteirinha que vai cair. Então você vai do começo até o fim. Nem que você passe bem por cima mesmo, assim, mas você vai ver tudo e não vai anotar nada nessa primeira vez. Por quê? Porque isso aí é para você fazer isso em 2 horas no máximo. Daí, quando você chegar ao fim dessas 2 horas, aí você vai abrir seu caderno, voltar desde o comecinho e reiniciar a leitura aí fazendo anotações. Essa é a primeira sondagem inicial. Nessa técnica de sondagem inicial, o leitor passa por cima do texto sem preocupação profunda com a compreensão. O foco será somente nos trechos tão atraentes que pareçam saltar das páginas, exigindo serem notados, não anotados. Na segunda, aí sim, começam as anotações. Esta técnica anotei no meu livro Os Segredos da Leitura Dinâmica, Técnicas Revolucionárias para Ler Melhor, Mais Rápido e Lembrar por Mais Tempo, também na Amazon. É útil o primeiro passo dos estudos do concurso público, em especial certames mais concorridos, cujo material costuma ser extenso a ponto de assustar os candidatos. Os senhores não vão ter êxito sem passar pelo material inteiro por 6, 7 vezes no mínimo. E 6, 7 vezes é pouco ainda. Então, por isso que essa sondagem inicial é importante. É um flerte inicial na história de amor entre o estudante e o conteúdo, digo eu aqui no livro. Leitura dinâmica e leitura profunda. Quero deixar bem claro para os senhores vão ter que utilizar as duas. A leitura dos textos será ora dinâmica e ora profunda. A leitura profunda será efetuada após a sondagem inicial e envolverá um ritmo mais lento e deliberado de absorção do material. Acredito ser prático intercalar sessões de leitura dinâmica com sessões de leitura profunda. Acerca da primeira, vou elencar aqui as melhores técnicas e estratégias, porém, quem quiser se aprofundar no assunto, leia o meu livro, e daí já mencionei o livro em outra oportunidade. Leia em blocos de palavras e frases inteiras em vez de focar palavra por palavra. Transforme instantaneamente os blocos e frases em imagens mentais. E, inclusive, os senhores podem, no caderno, começar a fazer mapinhas mesmo. Por exemplo, o nome do delito é furto, daí uma seta, pena, e daí o tempo 1 a 4 anos do que? De detenção. Daí marcando e sublinhando, se for o caso, usar lápis de cor, é importante. Tome notas dos tópicos no caderno, siga um ritmo vigoroso e estendido no tempo. 9 princípios intermediários da leitura dinâmica. Essa lista não é exaustiva. Leia em silêncio, isso aqui é importante. Leia em silêncio sem recitar mentalmente o que estuda. Nesse primeiro, né? Mas a leitura, você lê em voz alta para si mesmo, também é uma das sessões. Você vai intercalar a leitura dinâmica com a leitura profunda, com a leitura em voz alta, com a leitura de notações. Princípio 0. Saber ler rápido não implica ser obrigado a ler rápido. Assim como o carro tem velocidade máxima de 200 km e também pode rodar a 20 km, numa situação de engarrafamento, o leitor hábil sabe diminuir e aumentar a velocidade da leitura de acordo com a necessidade do momento.
Princípio 1, ler sempre. Leia todos os dias, estabelecendo rotina e disciplina para essa atividade. Leitura rítmica. Deixe fluir a leitura com os olhos com um movimento semelhante a uma maré, indo da esquerda para a direita da folha, depois descendo uma linha do parágrafo e voltando, sorvendo assim os grupos de palavras de forma rítmica sem parar, suspender ou interromper o processo. Sem verbalizar. Não verbalize de forma sonora o que é lido. Não deixe a sua voz mental recitar as frases para ti. Cale seu orador mental. Isso é uma técnica de leitura dinâmica. Obviamente, a leitura verbal, você lê em voz alta, tem seu uso também. Você intercala essas técnicas. Senhores, como os senhores estão vendo, por exemplo, vejamos esse artigo, homicídio simples, matar alguém, reclusão. Se digitarmos tais palavras num aplicativo gerador de imagem por inteligência artificial, tal programa gerará as seguintes imagens. Ainda que interessantes, as imagens pouco se relacionam com o artigo de lei mencionado. A inteligência artificial tem dificuldade de expressar com perfeição o que o texto realmente diz. Nossa inteligência é infinitamente mais precisa. Ao ler o texto, mesmo que de relance, com facilidade, formamos não só a imagem, mas a história completa. Vemos em nossa mente uma pessoa matando a outra, sendo processada, julgada e condenada, encarcerada, e no presídio vivendo por 20 anos. Voltando aqui, homicídio simples, matar alguém, reclusão de 6 a 20 anos. Quando nós lemos isso, nosso cérebro é capaz de ver toda a historinha, né? Desde a pessoa matando até duas pessoas matando, uma sendo condenada a 6, uma sendo condenada a 20 anos. Então, se os senhores se perder 4, 5 segundos olhando esse trecho aqui, há uma compreensão completa que se constrói na sua mente. É a partir desse tipo de compreensão que vai se construir o êxito dos senhores no concurso. Deixe as luzes acesas, leia num ambiente confortável, seguro, bem iluminado, mantenha uma boa postura, mantenha uma distância saudável entre seus olhos e o texto, de modo a não forçar a vista. Ler e fazer anotações. Na sessão de leitura na qual o candidato está focado em anotações, quais são os melhores trechos a serem anotados? É conveniente anotar títulos, temas, tópicos, nomes e lapsos temporais. Se o artigo descreve uma orientação sobre como proceder numa situação específica, é importante tomar nota. Por exemplo, artigo 72 do CPP. Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. Se o réu tiver mais de uma residência, a competência firmar-se-á pela prevenção. Anotação. Como se firma a competência no caso de desconhecido local da infração? Resposta, pelo local de domicílio ou residência do réu. Pergunta, mas se o réu tiver mais de uma residência? Firma-se pela prevenção. Perceba que essa leitura pode surgir dúvidas, por exemplo, o estudante pode não saber o que significa competência ou prevenção. Como agir nesse caso? Disso trataremos no próximo capítulo. Dúvidas. Se surgir, anote e pesquise. As dúvidas, senhores, são aliados do estudante. Então, vamos supor, você está lendo o artigo e apareceu a palavra prevenção, e daí, obviamente, você sabe qual é o significado jurídico dela. Porque você sabe prevenção no significado comum, mas, obviamente, não é disso que o legislador está falando. Daí, por exemplo, dúvida. O que é prevenção? Como utilizado no artigo 72? Deve-se buscar a resposta, por exemplo, aqui, numa pesquisa do Google. Neste exemplo, ele obterá a resposta semelhante a essa. Prevenção conforme o artigo 72. Então, quando os senhores forem, por exemplo, eu quero saber o que é competência, e vão pesquisar a resposta, competência conforme artigo tal, de tal lei. Senão ele vai dar um significado genérico. Peraí, acho que eu pulei aqui. Prevenção conforme o artigo 72 do CPP. Isso significa que a ação penal poderá ser proposta em qualquer dos locais que o réu tenha residência, mas o juiz que primeiro tomar conhecimento dos fatos será o competente para julgar o caso. Esta regra visa evitar conflitos de competência entre juízes de diferentes jurisdições e garantir a celeridade e efetividade da prestação judicial. Como dito, na segunda rodada de leituras, após a sondagem inicial, as anotações não só são permitidas, mas encorajadas, especialmente das dúvidas. É nas dúvidas que vai surgir o seu aprendizado mais efetivo. Quando chegar na hora da prova lá
e uma das questões mencionar algo que você teve dúvida, teve que gastar uma página de caderno, esclarecendo, anotando, fazendo esqueminha, procurando no Google, procurando 2, 3 opiniões sobre o mesmo assunto, é ali que os senhores vão ganhar vantagem em relação aos outros candidatos. Pontos relevantes. Como encontrar? Se o material é extenso, no que focar? Nos concursos de dificuldade intermediária, escrevente, fiscal, agente, oficial, etc., é prudente focar nos procedimentos e trechos que mencionam explicitamente a ação do ocupante do cargo pleiteado. O que é mais relevante para alguém que está prestando concurso de oficial de justiça são os artigos que mencionam a função de oficial de justiça ou as atribuições do oficial de justiça. Por exemplo, citação, intimação, busca e apreensão, penhora, constatação, etc. Por exemplo, para a função do oficial de justiça é interessante tomar especial atenção aos artigos que mencionam tal cargo. Os senhores podem, por exemplo, abrir a lei no Gov, no site do governo, e vou até mostrar para os senhores como se faz isso. Aqui eu abri o site do Código de Processo Penal. Aperto Ctrl F, abre aqui uma tela para eu escrever o que eu quiser. Daí eu vou colocar oficial de justiça, certo? Então, agora nós tem 15 menções aqui ao termo oficial de justiça. Se regularmente intimada a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, é o artigo 218, o juiz poderá requisitar à autoridade policial sua apresentação ou determinar que seja conduzida por oficial de justiça, que pode utilizar o auxílio da força pública. De que forma isso pode ser cobrado no concurso? Por exemplo, assinale verdadeiro ou falso. Se regularmente intimado, bababá. Daí, quando chega a parte do oficial de justiça, o texto diz conduzida pelo oficial de justiça obrigatoriamente com o auxílio da força pública. Ou que deverá solicitar o auxílio da força pública. E não é. O correto é poderá. O oficial de justiça pode muito bem ele próprio ir buscar conduzir a testemunha. Inclusive eu já fiz isso dezenas de vezes, centenas de vezes. Então, o poderá e o deverá muda por completo. Poderá significa que se ele achar que precisa de ajuda, ele pede ajuda da polícia ou da guarda municipal, se a guarda estiver disposta a ajudar. Em algumas cidades isso ocorre, embora a lei não preveja. Mas não significa que ele é obrigado a usar desse auxílio. Então, poderá e deverá são coisas que são cobradas, são usadas para criar, para ver se o candidato realmente entende o que ele aprendeu ou não. Vamos ver, por exemplo, outro exemplo aqui. Você clica para baixo. Certificado pelo oficial de justiça que o réu se oculta para não ser citado, a precatória será imediatamente devolvida para o fim previsto no artigo 362. Este é um ponto muito interessante, porque aqui eu sei que o oficial pode certificar que o réu está se escondendo, no caso da precatória, carta precatória. Daí fala assim, quando o oficial devolver, ela vai ser encaminhada ao juízo de origem para 362. Daí eu posso ter interesse, e coisa boa é que eu tenha, de saber o que diz o 362. Eu clico, e daí, em teoria, ele vai me levar para o 362, que diz, verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na forma estabelecida nos artigos tal. Completada a citação por hora certa, se o réu não comparecer, será nomeado com o defensor dativo. Aqui tem várias. O réu constituído, a intimação da sentença será feita de que forma? Ao defensor constituído pelo réu, se afiançável ou não a infração, se pedido de mandado de prisão não tiver sido encontrado, e assim certificar o oficial de justiça. Mediante edital, se o réu e o defensor que houver constituído não forem encontrados, e assim certificar o oficial de justiça. Mediante edital, se o réu e o defensor constituído não forem encontrados, e assim certificar o oficial de justiça. Mediante edital, e daí, então, aqui a constante é essas alternativas são usadas depois que o oficial de justiça certifica que não encontrou.
Oficial de justiça fará o pregão certificando a diligência nos autos. A gente está falando aqui sobre leilão. Aí seguindo o próximo aqui. A incomunicabilidade será certificada nos autos pelo oficial de justiça. E a gente está falando aqui sobre procedimentos do júri, né? Advertirá os jurados que, uma vez sorteados, etc. Então, os jurados não podem conversar entre si e o oficial de justiça vai certificar que isso ocorreu. Não havendo dúvida a ser esclarecido, o juiz-presidente e o oficial de justiça dirigirão a sala especial a fim de ser procedida à votação. Então a gente está falando assim, aqui sobre procedimentos do júri. O carcereiro, o diretor da prisão, o escrivão, oficial de justiça ou autoridade judiciária ou policial que embaraçar ou procrastinar a expedição de ordem de habeas corpus, informações sobre a causa da prisão e condução, será multado. 14. Se estiver solto, internado, desperdiciar mandado de captura, o que será cumprido por oficial de justiça ou por autoridade policial. As audiências, sessões e atos processuais são públicos. Realizar-se-ão nas sedes dos juízes e tribunais com assistência dos escrivães, do secretário do oficial de justiça que servir de porteiro em dias e horas certos previamente designados. Então, aqui nós achamos no Código de Processo Penal várias 15 menções a oficial de justiça usando o Ctrl F e olhando uma por uma. Tá? Então isso aqui é um estudo útil. Você pode abrir, por exemplo, o Código Penal, o Código Civil, o Código de Processo Civil, etc. E procurar os artigos e tal. Além, obviamente, de usar o que já está no edital. Senhores, vamos ver mais uma dica aqui. Procure o não, essa dica é ótima. Outra excelente estratégia é focar no advérbio de negação não. Quando ele aparece num artigo ou texto, os organizadores costumam propor ao candidato questões chamadas pegadinhas, nas quais eles simplesmente removem o advérbio de negação de forma a alterar por completo o sentido do texto. Exemplo, 362 do CPP. Parágrafo único. Completada a citação por hora certa, se o acusado não comparecer, ser-lhe-á nomeado defensor dativo. Os organizadores podem incluir o exato trecho retirando o advérbio. Completada a citação com hora certa, se o acusado comparecer, ser-lhe-á nomeado defensor dativo. Então, muda o sentido do texto. Porque se ele comparecer, nomeia? Não, é quando ele não comparece que nomeia. Obviamente, se ele tiver escassez de recursos, pode ser nomeado dativo quando ele comparece. Mas a pegadinha aqui persiste, né? Então, senhores, caso os senhores queiram várias dicas de como se organizar, como fazer caderno, úteis de verdade, mas esse livro não é mágico, os senhores vão precisar estudar. É um livro com estratégias interessantes para estudar. Mas, obviamente, se os senhores... Aliás, as pessoas que deram nota baixa no livro, uma deu 1, uma deu 2, tenho certeza que são pessoas que estavam procurando fórmula mágica. Graças a Deus, 5 pessoas deram nota máxima. Mas fórmula mágica, senhores, não tem nesse livro e não vai ter em livro nenhum, e o livro que falar que tem está mentindo para os senhores. Mas tem estratégias que funcionam de verdade. Então, se os senhores tiverem interesse, é R$ 5,99 na Amazon ou grátis para Kindle Unlimited. Link na descrição. Boa sorte a todos que vão prestar o concurso e até logo.